Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, animados pela liturgia do 22º domingo do tempo comum e no primeiro domingo do mês da Bíblia, o Senhor nos motiva e nos ensina a renunciarmos a nós mesmos para nos tornarmos um seguidor, um discípulo missionário a serviço do seu reino de amor. E o Evangelho para esta liturgia está em Mateus capítulo 16, versículos de 21 a 27, na sequência do Evangelho do domingo passado. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Será que compreendemos esta máxima de Jesus ao carregarmos um crucifixo em nosso peito? Somos capazes de aceitar o sofrimento ou os sacrifícios como consequência do ser cristão? Quando Jesus começou a explicar para os seus discípulos as consequências da sua missão, Pedro não aceitou. Ele, que pouco tempo antes, como vimos no Evangelho do domingo passado, tinha sido elogiado por Jesus por ter reconhecido-o como filho do Deus vivo. Agora Pedro decepciona seu mestre por pensar como demônio. Pedro se baseava ainda no ideal do Messias davídico, que era triunfante. O pensamento de afastar o sofrimento e a cruz do caminho da redenção é considerado por Jesus como diabólico. A caminhada de um cristão não é feita somente de glórias. Haverá o sofrimento naturalmente. Por isso Jesus chama a atenção de Pedro. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Como entender esta aparente contradição de Jesus? Anteriormente, no Evangelho do domingo passado, Jesus diz que Pedro é a pedra sobre a qual construirá a sua igreja. Agora, apenas 5 versículos depois, diz que Pedro é uma pedra de tropeço. A reflexão deve ser a seguinte: a primeira pedra é uma rocha e resulta da vontade de Deus. Já a segunda pedra, a qual Jesus se refere, é a pedra de tropeço e é o resultado da vontade humana, sem a iluminação, sem a força e sem a providência divina. Tirar a cruz do nosso itinerário cristão é como andar num caminho alienante e ilusório, diferente do caminho de Jesus. Faz-se necessário deixar-se seduzir por Deus, como nos fala o profeta Jeremias no capítulo 20, versículo 7. Quando nos deixamos seduzir por Deus, conseguimos entender o sentido da nossa caminhada, que também é feita de tristezas e alegrias, de derrotas e vitórias. A vida em Cristo nasce da nossa resposta consciente de caminhar com Ele em todas as dimensões humanas rumo à glorificação. É necessário oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um culto espiritual
como nos fala São Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Neste sentido, irmãos e irmãs, o discípulo viverá livre das tentações que querem desafiá-lo no caminho de Jesus. Olhando para Pedro, podemos ver também que nosso caminhar ainda é parecido com o dele. Às vezes também nós queremos somente um Cristo glorioso, longe do sacrifício, do sofrimento e da dor. A cruz, a qual faz parte do nosso caminhar como seguidor do Senhor. E não sendo possível esta compreensão e adesão, poderá haver decepções ou distorções do Evangelho. E neste primeiro domingo do mês da Bíblia, acolhamos a palavra de Deus como a luz em nosso caminhar. Neste ano, o livro bíblico escolhido pela Igreja do Brasil para o aprofundamento é a Carta aos Efésios, com a inspiração Vestir-se da nova humanidade. Acolhamos a palavra de Deus que nos guia e nos fortalece em nossa caminhada de discípulos missionários de Cristo. Peçamos a bênção de Deus em favor de todas as pessoas, ministros ordenados, religiosos, leigos e leigas, missionários, que fazem da palavra de Deus a luz principal do seu caminho. Por todos os grupos de círculos bíblicos, escolas bíblicas, grupos de estudo e outras atividades com a Bíblia. Que sejam iluminados e fortificados pela luz e pela força do Espírito Santo, nesta vivência e missão tão necessária e preciosa para a Igreja, que é conhecer e semear a palavra de Deus nos diversos terrenos, ou seja, nos diversos corações humanos. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E a poesia para este 22º domingo do tempo comum, primeiro domingo do mês da Bíblia, traz como título Cristo nos ensina a doação. Sigamos o Cristo da doação, tendo como sinal a sua cruz, que olha para o nosso sofrimento, sendo força de paz que nos conduz, ensinando-nos os frutos do amor, que pelo seu chamado nos seduz. Ofereçamos nosso culto espiritual, num sacrifício vivo e agradável, elevando ao Altíssimo a nossa alma, numa atitude santa e louvável, entregando-nos de todo o coração aos braços de nosso Deus amável. Que a tentação da fuga da missão não venha a nos incomodar, que abracemos a vida por inteiro, mesmo que venhamos a tropeçar, e aceitemos a vida de nosso Senhor e nas glórias e fadigas a perseverar. Despeçamo-nos da velha criatura, para a nova criatura resplandecer. Retomemos a viva imagem de Deus, e para o mundo quer aparecer, para vencer as ilusões e fantasias, e abraçar o caminho que faz viver. Deixemo-nos seduzir por nosso Deus amado.
que dá sentido ao nosso existir, que nos faz pedras de construção, da igreja que faz seu povo reunir, e ao redor da palavra e da Eucaristia, comungando na alegria de existir. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos convida a renunciarmos a nós mesmos, ilumine o seu caminho.